Vamos falar com a Yandria. A Yandria tá me ouvindo? Tá aí, a Yandria. Alô, Yandria, você me ouve bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Estão me Yandria. Era pra gente ter conversado agora na última quinta-feira, mas eu imagino por questão de agenda, né? Não deu pra gente falar, mas acho importante você trazer e a gente tocar sobre esse tema, essa manifestação que fizeram, né? Que vocês fizeram aqui na cidade de Ceabra, para que as pessoas entendam. Quinta-feira aconteceu a manifestação, vários moradores de Boninal e da região. Ninguém melhor do que você para nos esclarecer. O que foi a manifestação, Yandria? Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal do Chapada News. Boa tarde, quem me assiste. Eu sou Yandria, eu sou da direção estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens. Dia 5 agora foi dia da Amazônia e o Movimento dos Atingidos por Barragens realizou a sua jornada em todo o país, né? Então, a gente estava tendo ato não só em Ceabra, mas em diversas regiões da Bahia e do Brasil. E aí, em Ceabra, o intuito foi justamente a gente dar visibilidade à luta da população atingida daqui, né? Pela barragem de Baraúnas vazando. Então, a gente distribuiu panfletinhos explicando a situação. E, basicamente, já são 7 anos de luta, né? Das comunidades. Eu sou da comunidade de Caetitu, eu sou atingida. Foi através disso que eu conheci o movimento atingidos por barragens, inclusive. E a gente estava lá em Ceabra justamente para dar visibilidade a essa luta. Porque, muitas vezes, o pessoal acha que a barragem está sendo construída para resolver o problema da água de Ceabra e que está tudo certo, mas existem populações que estão sendo afetadas, né? É importante que a comunidade de Ceabra, o município de Ceabra, tenha noção mesmo disso. Então, a gente está há 7 anos lutando por indenização justa, que a gente não recebeu ainda, por manutenção das nossas casas na área de proteção permanente, por reforma das casas e construção das casas das pessoas que estão em área alagada. Por diversas coisas, como cuidado com a saúde mental das pessoas que adoeceram durante esse tempo, né? Por impactos mesmo da barragem. Então, é um processo de construção que desde o início, quando fica explodindo bomba e quem mora perto lá, né, no início para achar rocha, sofria com isso, né? A poluição sonora, e aí com o tempo também a própria construção da gente saber que vai perder nosso território produtivo, porque todos os agricultores que trabalham com a agricultura familiar, que vem vender na feira de Boninal, que vai vender na feira de Ceabra, que vai perder sua área produtiva. Então, a gente foi fazer esse ato em Ceabra, a gente já realizou diversos atos aqui em Boninal, a gente já fez assembleia, mas a gente sentiu a necessidade de levar para Ceabra, justamente para dizer que a gente não é contra a construção da barragem, mas que ela deve ser feita garantindo o direito das populações atingidas. Então, o ato foi justamente para isso, fazendo parte também de uma jornada nacional. Então, a gente fez esse ato em todo o Brasil. Esse ato, Yandria, acho que aproveitando até a visita do governador que teve aqui, teve aí por várias vezes também em Boninal, teve em Ceabra, agora até inaugurando as casas ali na região quilombola da Vazante. Vocês também fizeram essa manifestação lá? No dia da entrega do reassentamento, a gente entregou uma pauta, né? A gente tem nossa pauta, a gente tem uma mesa de conversa com o governo, né? Já com a nossa pauta lá, a gente entregou, a gente protocolou, a gente fez a mesma coisa quando o Jerônimo veio. Entregou a pauta para ele recebeu, ele assinou e protocolou também. Então, a gente está fazendo esse diálogo, né, com o governo, de sentar, de conversar, de tentar agilizar nossa pauta e também fazer o nosso ato, né, porque faz parte de uma jornada nacional. E a gente, enquanto movimento, entende, né, que a gente tem diversas formas de luta. E uma dessas formas de luta é justamente a pressão popular, né, da gente sair nas ruas, da gente fazer ato, da gente fazer manifestação. E André, muito boa tarde, tudo bem? Satisfação em falar contigo. O professor Rodrigo Santana aqui falando. Relembra pra gente um pouco de como foi o combinado, como foi feito o acordo necessariamente com o governo do estado lá atrás no processo de construção da barragem, só para que os nossos ouvintes, os nossos seguidores tenham uma noção um pouco maior desse contexto, sobretudo no início da construção da barragem, salvo engano, lá em 2017. Então, a gente tem uma pauta construída, escrita mesmo, né, desde Sim. o início. Atrás, a gente lutou, a gente escreveu essa pauta, quais são as principais coisas que a gente precisa, né? Num processo, o movimento atingido por barragens, ele entende que quando uma barragem chega num local que ele afeta a comunidade, a gente não pode sair de uma situação para ir para uma situação pior. Então, a gente está numa situação que a gente não criou aquela situação da barragem chegar, da barragem impactar nossa produção, o psicológico das pessoas. Então, a gente escreveu, né, e a gente já reduziu essa pauta diversas vezes, porque vão ficando coisas que são urgentes para ser construídas e que não foram ainda.
Então a gente escreveu, entregou, fez acordo com a SERB, a gente tem diversas reuniões com a SERB, a gente tem diversas atas que a gente fez com a SERB, tudo registrado, eles assinaram, está protocolado, então é um acordo que são de anos. E até agora a gente não tem nada concreto mesmo para apresentar a comunidade, em nível de conquista mesmo, por exemplo. A gente tem uma ponte que liga a comunidade a outra, né? Porque a comunidade é dividida por um rio, aí eu tô falando de Caetitu, né? Tem outras comunidades também que precisam ter suas pautas atendidas. E essa ponte, a gente pediu lá atrás, já cerca de 4 anos atrás, mais ou menos, e ela ainda não foi reestruturada, não foi construída. Ela vai ser alagada no processo de construção da barragem. E isso faz com que, se a gente não tem a ponte, a gente não consegue tanto ter ligação a outra comunidade, o outro lado da comunidade, quanto a Boninal, né, que é o nosso município, que a gente usa para vender, que a gente usa para ir para a feira, que a gente usa para resolver nossas questões de médico. E aí, a solução inicial era construir uma estrada que ficaria muito longe para a comunidade. E a gente defende que, não, a ponte ela tem que ser reestruturada e ela tem que ser reformada para abarcar, né, quando a barragem encher, a gente conseguir fazer o mesmo trajeto que a gente faz, né? Desde não sei quantos anos atrás. A comunidade é uma comunidade secular, né? A gente está há mais de 200 anos existindo no território. Então, é um acordo que já tem vários anos, mais de 7 anos. Desde o início a gente tem dialogado, a gente tem construído pauta. Uma pauta que a gente fala são alguns pontos do que a gente considera necessário, né? Para que a comunidade ela tenha uma qualidade de vida pós-barragem. Então, nessa pauta, a gente tem coisas como o reassentamento produtivo, porque a gente vai perder nossas terras produtivas, o cuidado com a saúde mental para a contratação de psicólogos, porque muita gente adoeceu no processo, a própria indenização justa, já que a gente vai perder nossas terras, a titulação também dessas terras, que está em processo, inclusive agora eles já entraram com o processo, já fizeram a medição das terras, então esses são alguns dos pontos que a gente considera urgentes para ser atendidos para já. A própria ponte também está em ponto de pauta. E a situação atual? Eu tive informação que chegou um momento, não sei se vocês com o pessoal da SERB ou com algum secretário, né, uma senhora, não sei quem foi, quase chegou em vias de fato. Como é que está a situação de momento? Agora, então, da última vez, o pessoal da SERB estava com uma abordagem, os funcionários, assistente social, que vão lá, fazem medição, estavam com uma abordagem que não era uma abordagem correta, né? Enquanto assistente social, eles estão lá na comunidade para acalmar a população. E aí a gente comunicou para a SERB e eles falaram que isso já ia ser resolvido, né? Então, atualmente não tem, eles não estão mais indo na comunidade, né? O pessoal da assistência social. Então tá zerado. Talvez o pessoal tenha aumentado, mas não aconteceu nenhuma briga, nenhum tipo de agressão, não. Foi a abordagem mesmo que a gente considera que não é a abordagem correta. E no momento atual, como é que está a situação? Em que posicionamento está? O que é que vocês têm de resposta da SERB? Por enquanto, é isso. A gente teve reunião recentemente em Salvador, né? Eu moro em Salvador, inclusive, para tratar dessas coisas. Eu venho e volto. E, por enquanto, o que a gente tem de retorno é que avançou a questão das titulações, né? Logo a gente vai receber as titulações de terra e eles estão analisando onde pode construir essa ponte. Só que a gente defende que a ponte tem que ser construída no mesmo lugar. Então, o que a gente tem de concreto até agora, né? É isso. Perfeito, então. Quero te agradecer pela participação e a gente está sempre à disposição, tá? Obrigada.